E aqui estamos nós de novo. Se eu não me engano, é número 6 de 10 mensagens que vocês vão ter que aturar. Eu espero que não seja isso. Eu não sei se você tem o mesmo ânimo que eu tenho. Diante da possibilidade de termos uma vida num lugar onde há exposição sistemática da palavra de Deus. Eu sei que tem outras maneiras de pregar a palavra, outras perspectivas, mas eu sinto uma certa dó de pessoas que não têm esse privilégio. Eu sei que vocês têm aqui de receber as doses homeopáticas, sistemáticas, Velho Testamento, Novo Testamento, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo. A Bíblia foi escrita assim. Para mim, como pastor, pregador, pastor de exposição bíblica, é um privilégio tremendo. Eu não vou ter vida suficiente para completar todos os livros da Bíblia na minha vida. Não sei se o pastor vai ter possibilidade, porque tem mais oportunidade que eu tenho, que é basicamente agora, com muitas viagens, 2 vezes por mês na minha igreja. Estamos fazendo isso num livro que é pouco exposto, porque as pessoas não sabem o que fazer. Mas não tem que ser um cientista físico nuclear para captar a mensagem de Salomão no livro de Eclesiastes. Sistematicamente ele nos desmonta. Ele tira um raio-x do nosso coração e do mundo e mostra que não há nada que permanece, nada que satisfaz quando se vive debaixo do sol da perspectiva horizontal humanista. Interessante que Salomão, de forma muito sábia, que faz todo sentido como o homem mais sábio na face da terra, no livro de Provérbios e Eclesiastes, ele tira esse raio-x e revela as 2 maiores ameaças a uma vida saudável, espiritual, que agrada a Deus. Em Provérbios, ele trata do sexo fácil. De todos os assuntos que ele trabalha, o que ele mais trata, tentando fazer a cabeça do seu filho, filho meu, Beni, Beni, ouça as minhas palavras, filho, fuja da mulher adúltera. Muito difícil para o jovem, cujo coração bate para o aqui e agora, tomar uma decisão em prol do prazer do longo prazo. Ele tem que confiar mesmo que Papai do céu sabe melhor, para dizer não aos seus hormônios, não às suas paixões, agora em prol da glória de Deus e do prazer que Deus dá numa vida sexual plena, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ele fala um pouquinho sobre isso em Eclesiastes, mas Eclesiastes trata da outra tentação muito grande para o jovem, para todos nós. Não é sexo fácil, é dinheiro fácil. Ou talvez dinheiro difícil. Mas é dinheiro. Bens, materiais, materialismo. Uma vida entregue para aquilo que vai ser derretido. Nesta noite, em 2 períodos de 45 minutos, nós vamos tratar o final do capítulo 5 e capítulo 6, e o assunto vai ser o mesmo. É o que Jesus falou. Poderíamos até resumir o que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 8, até 6:12, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não faz sentido. Dizem que o mundo gira em torno do dinheiro. E é verdade. É um assunto fascinante. Deus falou muito sobre dinheiro, porque é um termômetro do nosso coração.
O nosso coração está na nossa carteira. Revela o que nós realmente cremos sobre Deus, sobre o mundo. Por isso Jesus falou, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele explica a razão por quê. Onde a traça, a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, nós sabemos muito bem o que é isso. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ao longo dos anos, pessoas sábias têm comentado sobre dinheiro. Muitas pessoas gastam seu dinheiro para comprar coisas que não querem, para impressionar pessoas que não gostam. O temor aos homens. Outra pessoa falou assim, o homem bem-sucedido, aquele que ganha mais dinheiro que sua esposa consegue gastar. Uma mulher bem-sucedida é aquela que encontra tal homem. Eu gostei dessa. Poeta Robert Frost disse assim, o banco é o lugar onde eles te emprestam um guarda-chuva no tempo claro e pedem de volta quando começa a chover. Alguns ditados sobre as limitações do dinheiro. Mas o texto de hoje, o primeiro de dois, que vão sistematicamente desmontar, questionar, provocar reflexão. Será que o dinheiro seduziu o seu coração? Será que as perspectivas dos bens têm enganado, ofuscado a sua visão do eterno? O texto não vai falar para você doar tudo que você tem para os pobres. Salomão está dizendo, é presente de Deus. O que é difícil encontrar é um rico com mãos assim. Que não sente a dor de doar, não sente a dor de perder, porque nunca se segurou assim. Mas como a dor aumenta quando a gente se agarra em algo. E Deus nos ama tanto que Ele revela os ídolos do nosso coração. A dor que nós sentimos quando atingidos por perdas financeiras, muitas vezes revela naquilo em que nós estávamos confiando. Eu e minha esposa, por anos, demos aulas de parto normal para amigas, alunas, casais do seminário. Quando nós fizemos isso, a minha esposa teve 5 partos normais. E eu acompanhei como técnico em tudo isso, nós fizemos treinamento e passamos isso para outros. Uma das experiências que nós fazemos com os casais, treinando para esse momento tão maravilhoso, tão importante na vida da família. O marido senta ao lado da esposa grávida e ela cria tensão no corpo, nos músculos. Não, de fato, ele faz isso, ela senta ao lado. Ela dá uma beliscada para sentir mesmo, enquanto ele está tenso. E ele quase grita de dor. Depois pedimos para ele relaxar. Respirar fundo. E ela dá a mesma beliscada. A dor é 1/10 do que seria. Quando nós seguramos as coisas, e Deus tem que começar a tirar, dói demais. Mas quando seguramos o que Deus nos deu, nós curtimos, investimos, e quando passa pela nossa mão, não sentimos quase nada. Porque não é o centro da nossa vida. O texto, ironicamente, de capítulo 5, de 8 até 20, vai nos falar sobre a pobreza da riqueza. É um paradoxo. São 7 verdades que as propagandas não nos mostram, mas nós precisamos aprender a sabedoria bíblica, a perspectiva do longo prazo, o que realmente vale a pena nesta vida. Talvez vocês vão discordar comigo, mas eu quero provar essa tese.
uma das maiores evidências da graça de Deus em sua vida é que você não ganha mais dinheiro. Uma das maiores bênçãos em sua vida, pelo que nós veremos nesse texto. Agora, o que me entristece demais, à luz do que veremos, na igreja, onde se deve ouvir que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, o que muitos estão pregando, que aproveita ao homem ganhar a sua alma e ser pobre. É mentira. É só andar nas ruas, que eu passo vindo do hotel para cá, igreja após igreja, proclamando o evangelho do dinheiro. É ridículo, é um absurdo. São pessoas cegas, guiadas por pastores cegos, enchendo as pessoas com esperanças dessa terra. Essa não é o nosso lar. Deus precisa nos desmamar dessa terra e principalmente dos seus bens. O texto vai revelar muito. Primeiro lugar, versículos 8 e 9. A pobreza da riqueza. Versículos 8 e 9. A riqueza é pobre, porque é sempre ameaçada pela burocracia e pela corrupção. Olha o que diz o texto. Se vires, lembre que ele já está fazendo observações, agora ele muda isso para nosso contexto. Ele já falou muitas vezes, eu vi, todos os textos listados aqui. Se vires em alguma província, algum estado, algum país, opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, ou seja, corrupção, burocracia, injustiça. Não te maravilhes de semelhante. Não fique assustado. Isso é comum desde Gênesis 3. Faz parte da natureza humana. E ele descreve agora o que nós conhecemos um pouco como estruturas administrativas, burocráticas de pirâmide. Olha o que ele diz. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. Ele está descrevendo um sistema pirâmide. Essa palavra explorar, não estou convencido. Não sei o que, NV tem o que aqui nesse texto. Vigia. É a palavra comum no hebraico para guardar, proteger. Ou a ideia é que no governo, na administração do sistema financeiro mundial, aqueles que estão dentro se protegem, um protege o outro. Ou pode ser que quem está mais alto cobra do mais baixo, que cobra do outro, que cobra do outro. O problema é que gente simples como nós nos perdemos no meio das camadas da burocracia, da corrupção. Eu não entendia muito disso até recentemente. Eu tenho falado bastante aqui sobre a situação da nossa netinha, que está dentro do sistema público de saúde, precisa de cirurgia de coração, precisa de remédios extremamente caros, precisa de fórmula, dieta extremamente cara. E tudo isso por direito, como cidadã brasileira, ela tem direito a tudo isso. Nada disso ela recebe. Nada. O dinheiro que o hospital público era para receber acabou em julho. Por quê? Porque alguém pegou. Foi quando eu comecei a sentir na pele a diferença que a corrupção burocrática e política faz na vida de gente simples.
Pela graça de Deus, nós somos cercados de uma igreja que nos ama, de pessoas em todo o mundo, que tem nos ajudado em tudo isso. Mas a gente entra no hospital e nós vemos centenas de pessoas e crianças que morrem por causa disso. Salomão diz, não fique assustado. O mal no coração do homem produz isso. E faz com que seu dinheiro suma. Seja no plano Collor antigamente, seja por causa de corrupção dentro do sistema, seja só por causa de burocracia, em que cada um pega a sua porcentagem. Meus irmãos, isso nos faz almejar o outro reino. O reino que Isaías descreve quando ele profetiza, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meu amigo, virá o dia em que Jesus vai acabar com essa corrupção. Ele vai acabar com burocracia, não vai ter mais pirâmide. Cada um explorando, protegendo os seus interesses. Não sei o que você crê sobre o milênio, mas eu estarei lá. Debaixo do reino de Jesus aqui na terra. Eu entendo. Governando com justiça. Se você depositar a sua fé nas riquezas, é capaz do governo, da injustiça, da burocracia pegar tudo. Mas tem uma... versículo 9. Versículo 9 é um dos versículos mais difíceis em todo o livro de Eclesiastes. Ninguém concorda nos comentários, mas diz o texto, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Talvez sua tradução um pouco diferente. O que tem duas possibilidades principais aqui. Talvez ele esteja dizendo, todo mundo deve ter direito ao produto da terra. Desde o rei em cima até o cidadão mais comum. É injusto, é incorreto quando essa pirâmide rouba das pessoas. É uma possibilidade. A outra é que é um comentário sobre o fato de que desde lá em cima até lá embaixo, todo mundo é igual. Começa a corrupção em cima e vai até lá embaixo. O pobre oprimiria também se ele tivesse alguém para oprimir. Porque essa é a nossa natureza. Segunda pobreza da riqueza está no versículo 10. A riqueza é ameaçada pela insatisfação. Essa história começou no jardim do Éden. Versículo 10, olha na sua Bíblia, diz assim: quem ama o dinheiro. O apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Timóteo, a raiz de todos os males não é o dinheiro. Pode ser bênção. É o amor ao dinheiro, é o ídolo do coração. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Alerta, cuidado, alarme. Do autor. Faça um check-up do seu coração. Você está amando mais a criação do que o Criador? Você está sendo possesso pelas suas posses? O inventor Benjamin Franklin disse assim: o dinheiro ainda não fez sequer um homem feliz e nunca o fará. Quanto mais o homem tem, mais ele quer.
Ao invés de encher o vácuo do coração, cria outro. Riqueza é como água salgada. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Desde a entrada do pecado na raça humana, quando Adão e Eva estavam inseridos no paraíso, o jardim, com tudo que eles poderiam desejar, e Satanás sussurra a possibilidade deles terem mais. Mulher, você não queria ser como Deus? Olha esse fruto. Tem o poder de transformar você como Deus. Provérbios diz: o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Desde o paraíso, nós estamos buscando grama mais verde. Descontentes, insatisfeitos, porque a riqueza, os bens dessa terra não são suficientes para preencher o nosso coração. Jesus falou sobre isso. Então lhes recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O dinheiro ofusca nossa visão da eternidade. Não ganha quem morre com mais brinquedos. Sexo fácil. Dinheiro fácil. Um potencial tremendo para naufragar sua vida. Para se tornar o seu Deus. Ambos como água salgada, você quer mais e mais e mais, e quanto mais você bebe, mais você quer, e mais insatisfeito você fica. Só escuta alguns versículos. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não preciso de coisas para andar bem com meu Deus. Para dormir bem à noite, para curtir o meu pão. O contexto de tudo posso naquele que me fortalece é contentamento com pouco. Não é triunfalismo declarando em nome de Jesus que Ele sare, que Ele cure, que Ele abençoe, porque eu quero mais e mais e mais. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca mais, jamais te abandonarei. Jesus é suficiente. De fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O segredo de uma vida contente não é ter mais, é desejar menos. Repito. O segredo de uma vida contente não é adquirir mais, mas desejar menos. Não é que é errado você trabalhar duro, isso é bíblico. Mas quando o trabalho se torna o seu Deus funcional, no trono da sua vida, você nunca vai encontrar satisfação. Terceira pobreza da riqueza. Como a Bíblia é prática, gente. É sabedoria para nós, jovem. Que privilégio você tem de adquirir o mapa do labirinto da vida hoje, para não cometer alguns dos erros que nós mais velhos já cometemos. Versículo 11. Essa aqui eu gosto. Muita sabedoria aqui. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem.
Quando você era pobre, você nem conhecia, sabia que tinha primo aqui e ali, outro lugar. Mas de repente você ganha na lotérica e aparece a sua família estendida, se estende ainda mais. Amigos que você nunca sabia que tinha, agora te abraçam. São parasitas. Parasita é um bicho que come a vida, suga a vida do seu anfitrião. O texto diz que, deixa eu ler de novo, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os vê com seus olhos. O que ele está dizendo? Quanto mais você ganha, mais parasitas se fixam na sua vida para sugar o que você tem. As despesas começam a aumentar. Algumas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, são pobres pelos seguros, pelos convênios. Tem tantos bens que precisam proteger o que eles têm. E eles acabam perdendo o que têm, tentando proteger o que têm. É um buraco negro. É muito triste pensar na história de alguns famosos. Isso aconteceu com Elvis Presley. Um menino de uma igreja nos Estados Unidos, sabia cantar. As pessoas começaram a explorar a voz dele e a vida dele. E sugaram literalmente a vida dele. Os astros no Brasil é a mesma coisa. São cercados de pessoas que os amam pelo que têm e podem dar. Provérbios fala sobre isso. Diz: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Parasitas. Vão sugando o pouco que você começa a ter. Interessante que, de forma até um pouco engraçada, no final do versículo, quando ele diz que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os vê com seus olhos. Está falando, o dinheiro entra na sua conta, você vê o saldo e no próximo dia foi. Só veio passar na sua frente. Você acaba sendo simplesmente um canal, nunca desfruta disso. A pobreza da riqueza. Uma observação bem simples. Eu conheço algumas pessoas que o mundo diria que são ricas, mas são tão endividadas, tem tantos parasitas sugando o que eles têm, que eu tenho tantos outros amigos simples, não tem nada que aquelas pessoas têm, mas o seu valor líquido é muito maior. Sabe por quê? Que não tem dívida. Não tem aquela corda no pescoço que está matando metade das pessoas das nossas igrejas, está matando missões. As pessoas não têm com que dar, porque estão pagando juros e prestações e tantas outras coisas. Esse mal está esvaziando a igreja da sua força missionária. Porque somos cobiçosos e avarentos, nós queremos as coisas e nós nos endividamos para ter. E depois nós não temos liberdade. Provérbios diz: quem toma emprestado é servo, escravo de quem empresta. As estatísticas dizem que 50% das pessoas aqui estão na igreja, estão tão enroscadas com corda no pescoço por causa das dívidas. Você precisa se livrar disso o mais cedo possível. O segredo não é ganhar mais, é gastar menos. Quarta razão, versículo 12.
Ele continua desmontando, dando chute nesses suportes. Ele diz: doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, que é muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. O preço do nosso dinheiro, muitas vezes, é a nossa paz. Tão obcecados nós somos com clientes, com contratos, com dívidas, com empréstimos e tantas outras coisas, para manter um certo estilo de vida, que não dormimos. Nossos olhos estão arregalados 2 horas da manhã, cogitando. Você já passou por isso? Talvez passe. Às vezes não é por culpa nossa, mas muitas vezes é. Ele diz um trabalhador comum, braçal, um pedreiro. Ele vai para o serviço, faz um bom dia de trabalho, digno do seu salário. Ele chega em casa, beija sua esposa, brinca com seus filhos, assiste TV um pouco, cai 10:30 na cama, 60 segundos depois, 1 minuto depois, e dorme que nem bebê até 6 horas da manhã. Vida boa ele tem. O texto traz a ideia de um rico que o dia todo, ele só está manejando, gerenciando suas contas, e ele come muita gordura, e 2 horas da manhã ele está passando mal, porque ele come todas essas comidas finas, regalias. Mas as preocupações não deixam que ele durma. Se esse é o seu caso, eu creio que Deus quer falar ao seu coração sobre isso. Lançando sobre eles toda a nossa ansiedade. Talvez tenha que haver mudança no seu estilo de vida. Tem um versículo em Provérbios que é fantástico. É engraçado também quando diz: com as suas riquezas se resgata o homem. Você é sequestrado porque você é rico. E você tem alguma coisa para pagar seu resgate. Mas o pobre nem ocorre ameaça, nem quem está nem aí com o pobre. Então está dizendo, nesse sentido, tem vantagem de ambos os lados. É bom ter com quem se resgatar, mas é muito bom não receber ameaça também. Em casa nós brincamos um pouco, quando somos tentados a reclamar. Eu diria que 90% das nossas reclamações em casa são por causa de problemas de rico. Nós reclamamos porque, engordei 1 quilo. Eu acho que aqui, pastor, vai ser 3 ou 4 quando eu voltar para casa. Vocês estão me alimentando demais. Nós reclamamos por causa do nosso carro zero que de repente furou um pneu. Problema de rico. São tantas as coisas que ocupam o nosso coração quando temos dinheiro. Não estou defendendo, gente, pobreza também, mas ouído. Quando tem dinheiro, você tem tantas contas, secretária em casa, jardinheiro, convênio hospitalar. Eu vou deixar vocês bem deprimidos. Escola particular dos seus filhos, seguro de saúde, plano funerário, segurança da sua casa, manutenção da piscina, coroa nos dentes, hospital veterinário para seu cachorro, especialista para tratar a grama do seu jardim, academia, clube, spa, ligações sem parar para alguém pedindo seu dinheiro, contribuir para isso, aquilo, outra coisa. Problema de rico. É engraçado, num certo sentido, que trabalhamos tanto para ganhar, mas criamos um estilo de vida tão não saudável que nós temos que pagar todo o nosso dinheiro para reconquistar a nossa saúde. É interessante, naquele mesmo site que eu mencionei ontem à noite, 686 milhões de obesos no mundo. O número de pessoas acima do peso é muito maior, é o dobro disso.
mas obesos em que clinicamente estão correndo grandes riscos. Quase 1/7 do mundo. Dos Estados Unidos, 225 milhões de dólares são gastos todo ano em doenças relacionadas à obesidade. 279 bilhões de dólares é o mercado de drogas ilícitas no nosso mundo, que também tem parte desse mundo banhado no dinheiro. O abuso do álcool, 1,7 milhões de mortes por ano por causa disso. O fumo, o gasto com cigarro. Cada ano, 3.500.000 pessoas morrem por causa disso. A maneira como gastamos nosso dinheiro nos mata. Quinta razão. A riqueza é ameaçada pelo prejuízo pessoal. Versículo 13. Grave mal. Literalmente, a palavra significa um mal doente. Vi, observação. Debaixo do sol, mesma perspectiva. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Martinho Lutero disse assim: Deus permite que as próprias riquezas em que as pessoas confiam culminem na ruína daqueles que as têm. A pessoa assassinada quando sai do banco com carteira cheia de dinheiro. A úlcera que mata porque a pessoa está tão preocupada com as coisas que tem. Anos atrás eu lembro quando eu estudava no seminário de Dallas nos Estados Unidos, eu e minha esposa recém-casados, e nós ganhamos o nosso dinheiro cuidando das casas de ricos de Dallas. Isso há mais de 35 anos atrás. E naquela época, nós ficávamos cuidando de casas, de bens e até das pragas, dos filhos dos ricos. Desculpa. 35 anos atrás, tinha robôs que limpavam a piscina desses ricaços. Algumas das casas eram tão grandes que eu me perdia em algumas delas e só reaparecia uma semana depois. Só no closet deles. Tinha pias, torneiras cobertas de ouro. Ah, como eu limpava aquele banheiro com bombril por baixo. Raspando a torneira. Não fez isso. Mas eu vi as preocupações. Essas pessoas gastavam tanto dinheiro em alarmes, em segurança, em cercas, em cadeados e tudo isso. Para seu próprio prejuízo. Temos tantos exemplos disso no mundo. É interessante, Provérbios diz também: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Isso é bom. A ideia é que você tem de sobra, não somente para seus filhos, mas até a próxima geração. Mas não é que as posses te possuem. Mas, e a segunda parte que interessa, a riqueza do pecador, aquele que confia nisso, é depositada para o justo. Deus vai distribuir os bens do malvado. Sempre não. E não queremos desejar isso tanto que revela que nós mesmos somos os avarentos. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado a história de Ike Batista, que se gabava alguns anos atrás de ter o equivalente de 30 bilhões de dólares de fortuna. E que recentemente foi avaliado com dívidas de 1 bilhão. Com Lamborghini estacionado, múltiplos, dentro da sua própria casa. A riqueza é ameaçada, em sexto lugar, pela perda repentina
Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. 70% das pessoas do mundo que ganham algum jogo, lotérica ou outra coisa, 70% dessas pessoas vão perder tudo dentro de alguns anos. Um estudo foi feito na Flórida, dos Estados Unidos, sobre os ganhadores de Mega Sena, essas coisas. 1.900 dos ganhadores entraram em falência dentro de 5 anos de ganhar o prêmio. Falência. É o que o texto está dizendo. Por isso, não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, diz Provérbios. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Eu acho muito interessante o que ele diz aqui. Você sabe que na moeda, cédula americana, o dólar bendito, tão cogitado, ou cobiçado melhor, tem o símbolo de uma águia. Muito interessante à luz desse texto, porque voa embora. Pense nisso. Último aspecto, nesse texto antes da solução. A riqueza, no fim de todos, é ameaçada pela morte. Versículo 15, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Jó falou a mesma coisa. Nu saí, nu entrei, nu saí, bendito seja o nome do Senhor. Indo-se como veio e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Pode tentar construir pirâmides, memoriais, dar seu nome para empresas, mas no tempo e no espaço tudo vai ser liquidado. O rico e o pobre jazem no mesmo cemitério. Também isso é grave e mal. Versículo 16, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e ira. Está descrevendo a vida de alguém solitário, que é trabalhólatra, só fica preocupado, ansioso. Ele está no telefone fechando contratos enquanto come com a sua família. Às vezes num hotel longe de tudo e de todos, nas trevas ele come rápido, tem úlceras, não consegue dormir à noite. Está descrevendo a vida de muita gente. Se esse é o seu caso, meu amigo, pare, avalie, não deixe que a riqueza seja seu Deus. Paulo disse assim, de fato grande, fonte de lucro é a piedade com contentamento, investimentos eternos. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, esquemas para ficar rico rápido, as quais afogam os homens na ruína e a perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o texto termina. Desmontou e vai continuar desmontando no próximo capítulo. Se não gosta disso, é melhor voltar para casa agora. Mas feche bem o seu cadeado, ligue o alarme. Depois de desmontar tudo isso, ele nos oferece a mesma solução. No final do capítulo 5, ele sobe por cima do sol, depois de afogar nesse mar de materialismo, e ele vem uma outra perspectiva. Olha o que ele diz. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer
e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Notem quantas vezes ele vai falar agora de Deus acima do sol. Esta sua porção é presente de Deus. Curtir os prazeres simples da vida. Achar realização no seu trabalho, mesmo duro que seja. É o mesmo. A mesma receita. Versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e não é pecado ser rico. É bênção de Deus se você segura assim. Ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e importante, lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Louve a Deus pelos presentes que Ele dá. Não vive para trabalhar, mas trabalhe para viver e curtir. E versículo 20, gosto muito, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. O que ele está dizendo, aqueles dias difíceis que todo mundo passa, as mágoas da vida e tudo, se você focar na bondade de Deus, nos presentes de Deus, no amor de Deus, você faz investimentos eternos, você segura o que Deus te dá assim, você vai ter tanta alegria, tanta realização na vida, que você não vai nem lembrar os dias maus. Não vai nem lembrar. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na próxima vez, Salomão vai voltar no capítulo 6 a desmontar de novo, porque esse é o assunto que ele mais ataca. Porque é nisso que as pessoas mais confiam. Comamos, bebamos, enquanto investimos na eternidade, porque é dom de Deus. Amém?